chamo Fiamma Azevedo Monteles, sou acadêmica do curso de História na Universidade Federal do Maranhão, UFMA, aqui em Buenos Santos, Maranhão, e irei ministrar uma microaula com o tema Revolução Industrial. Como já foi falado nas aulas anteriores, né, nas microaulas anteriores, pelos colegas da turma, Revolução Industrial, né, foi um conjunto, né, de mudanças, de transformações que aconteceu na Europa nos séculos XVIII e XIX e que teve como principal particularidade, né, essa revolução, a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado, que esse trabalho assalariado ele já veio a ser com o uso das máquinas. E, pois bem, qual foi o primeiro país a dar início, né? País pioneiro na Revolução Industrial? Foi a Inglaterra. A Inglaterra, né, foi a precursora dessa revolução. Mas por que a Inglaterra? Né? Por que foi a Inglaterra e não outro país? Ou quais os fatores que levaram a ser a Inglaterra a ser, né, a precursora desta revolução, ou a pioneira nesta revolução? Primeiro, a Inglaterra, ela possuía uma grande quantidade de capital, né, de acúmulo de capital. A Inglaterra, ela já visava o mundo capitalista, ela já vinha acumulando suas riquezas, né? Todo esse processo, né? Eles já tinham um acúmulo de capital garantido ali, eles já tinham seus meios de adquirir capital e já iam acumulando, né? Eles já visavam o mundo capitalista mais à frente. Então, o primeiro fator foi esse, né? O acúmulo de capital que a Inglaterra possuía. Depois, né? Depois, a Inglaterra, ela também tinha o livre comércio, né, da Europa. Ela era a mais importante zona, né, ali de livre comércio. E também possuía o êxodo rural, né? Um grande êxodo rural, com que? Através de que esse êxodo rural? Através do processo de cercamento, né? Que vem a ser os cercamentos, que chamam. O processo de cercamento que a Inglaterra fazia. Por quê? Porque a Inglaterra tinha a área rural, né? Sua área rural. E na área rural tinha o dono dessa área, né? Que morava lá nessa área. A população que morava nessa área rural. E eles... outro fator, né? Que levou a Inglaterra a ser pioneira nesta revolução foi o êxodo rural, né? A Inglaterra, ela utilizou do cercamento, né? Processo de cercamento para buscar essas áreas rurais para já utilizar para aumentar a sua produção. Já observou ali que tinha um êxodo rural grande, que os camponeses moravam lá, mas eles não tinham documentação daquela terra.
Então, o que aconteceu? Eles usaram do processo de cercamento, como os camponeses, tal camponês não tinha o documento da terra, então a Inglaterra já pegava aquela terra para si e os camponeses eram expulsos, né, das suas terras comunais e iam para a zona urbana, né? Não tinha outro local para eles irem. Eles eram expulsos das suas terras, eles iam para a zona urbana, que foi a partir daí que foi ocasionando o inchaço urbano, porque os camponeses eram expulsos, eles iam para a zona urbana para trabalhar nas fábricas, né? E outro fator importante foi a localização de privilégio, né, que eles tinham junto ao mar, que facilitava, né, a exploração do mercado, né, do mercado marítimo. Por quê? Porque eles já tinham essa localização privilegiada. Então, por que ficou mais difícil para outro país fazer essa revolução? Porque para a Inglaterra já estava mais fácil. Além deles ter o capital, além deles ter livre comércio, deles ter uma quantidade de êxito rural, eles ainda tinham essa zona perto do mar, né, que facilitava a exploração do mercado marítimo para eles. E outro fator de grande importância mesmo para essa revolução acontecer na Inglaterra, para essa revolução acontecer de fato na Inglaterra, né, foi a matéria-prima que a Inglaterra possuía, o carvão mineral e a invenção da máquina a vapor, né, que teve grande contribuição para essa revolução. Aí, como eu falei anteriormente, já tinha a localização de privilégio junto ao mar, né, que facilitava a exploração do mercado marítimo e tinha matéria-prima, ou seja, já era um grande avanço, porque não dava para outro país ter de início essa revolução, né, fazer acontecer essa revolução de início, porque para eles já estava bem fácil, além deles ter a matéria-prima, né, eles já tinham capital, tinha tudo ali dentro do seu país, não precisava sair dali para utilizar de recursos de outro país, eles já tinham, já possuíam. E aí nós temos também a questão dos empresários, né, que visavam mais lucros, né, visando lucrar mais, cada vez mais, com aquela visão em lucrar mais, eles exploravam o operário, né? Além do operário, né, trabalhar 15 horas por dia sem os seus direitos trabalhistas, sem condições dignas, né, de salário digno, e um salário baixíssimo que não dava para suprir o seu sustento, nem o sustento da sua família. Além disso, ainda usavam dos trabalhos de mulheres e de crianças. As mulheres também eram obrigadas a trabalhar, as crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentar a sua família. As mulheres, para a gente observar como a situação
realmente era assim assustadora, né? As mulheres que engravidavam trabalhando, né, nessas fábricas, elas escondiam a sua gestação, né? Elas não podiam mostrar a sua gestação porque elas iam ser mandadas embora, iam ser despedidas do seu trabalho, e elas precisavam de recursos para se manter, né? Para manter a sua família. Então elas escondiam a sua gestação e algumas até chegavam a ter o seu bebê atrás das máquinas, por lá mesmo dentro da fábrica. E aí com isso, com essas condições de trabalho assim, e aqui como os operários, né, eles eram explorados, né, levados a trabalhar 15 horas por dia, além das mulheres e as crianças a trabalharem também nessas fábricas, eles começaram a se revoltar, né, por essas condições de trabalho não dignas. E aí com essas condições de trabalho que eram oferecidas, né, que na verdade eram péssimas condições, então eles começaram a se revoltar com isso. E eles ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas. Eles passaram a quebrar as máquinas, né? Inventar que a máquina deu um defeito, né? E eles começaram a quebrar as máquinas. Isso era como se fosse uma afronta, né? Para o patrão, né? Mas por quê? Porque eles estavam revoltados, né, com aquelas condições de trabalho, que na verdade eram péssimas, bastante péssimas, né? E no processo da Revolução, nós temos o trabalhador, né, que ele ficou desconhecido, né? Para ele ficou desconhecido a técnica de fabricação. Por quê? Porque a partir dessa industrialização que aconteceu, né, com o uso das máquinas, se modernizando, né? Vamos dizer assim, se modernizando. A partir daí, o trabalhador ele passou a executar apenas uma parte da produção. Antes, outrora, né, ele participava de toda a produção, né? E a partir daí não, ele começou a participar só de uma parte da produção. Um trabalho que era desenvolvido por, vamos supor, 50 pessoas, né? 49 foi despedido e ficou só um para manusear a máquina, né? E 49 foram despedidos. Por quê? Porque já não era mais necessário o trabalho de todos. A mão de obra de todos já não tinha mais qualidade, né, para o patrão. Agora tinha a máquina que ia substituir o seu trabalho, né? E só um ia ficar ali para manusear a máquina em si. Não para efetuar mais a produção, mas sim para manusear a máquina. E aí nós temos na Revolução Industrial, fala sobre 3 fases, né, da Revolução Industrial. A primeira fase, a primeira etapa, né, da Revolução, ela se dá entre 1760 a 1860. E também, né, claro, essa primeira fase, ela foi na Inglaterra, com a indústria de tecidos de algodão, né, têxteis,
com o uso do tear mecânico e nessa época, né, houve também o aprimoramento da máquina a vapor, né, que esse aprimoramento da máquina a vapor contribuiu bastante para a continuação da revolução, para que mais na frente a revolução viesse a acontecer em outros países, não somente na Inglaterra, mas em outros países. Aí nós temos a segunda parte, né? A segunda etapa da Revolução Industrial, que essa segunda etapa ela ocorreu no período de 1860 a 1900, né? Aí vem a segunda etapa, né, da Revolução Industrial. Nessa segunda etapa, ou seja, nessa segunda fase da Revolução Industrial, ocorreu no período de 1860 a 1900. Nessa etapa, não só a industrialização não só ficou ali, né, na Inglaterra, mas ela se expandiu a outros países, né, como a Alemanha, a França, a Rússia e a Itália, né? Nesse período aconteceu várias inovações, né? Nessa segunda etapa da Revolução, várias transformações, várias inovações aconteceram também. As inovações, né, que podemos citar, as principais inovações que podemos citar o aço, a energia elétrica, os combustíveis derivados do petróleo, a locomotiva a vapor e o desenvolvimento dos produtos químicos, né? Essas foram as principais inovações que se deu nessa segunda fase da Revolução Industrial. E aqui, né, aqui nessa segunda etapa, houve também a substituição da máquina a vapor, né, pela máquina movida a energia elétrica ou por derivados de petróleo, né? A gente já observa aí que realmente já houve, né, outros avanços bem significativos para essa segunda etapa da Revolução, porque já houve a substituição da máquina a vapor pela máquina movida a energia elétrica. E temos também a terceira fase, né, que chama a terceira etapa dessa revolução. A terceira etapa, né, a terceira etapa dessa revolução é considerada por alguns historiadores como por causa do avanço tecnológico que se deu nessa fase, que foi do século XX ao século XXI. Avanço tecnológico aí que nós já até hoje, né, estamos aí usando, né, dessa tecnologia para todos os dias a gente usa, né, dessa tecnologia, como por exemplo, né, o computador, o fax, a engenharia elétrica e o celular, né? Esses seriam apenas algumas das inovações, né, que foi desenvolvido nessa época, nessa terceira etapa. Pois bem, gente, essa foi a minha microaula. Boa tarde para vocês.